Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante: o tráfico internacional de pessoas. É isso mesmo, nós vamos falar de um assunto que movimenta mais de 32 bilhões de dólares por ano. Exatamente, nós estamos falando de um dos crimes que mais movimenta financeiramente a economia mundial. Gente, só perde para o tráfico internacional de drogas. Sim, ele está diretamente ligado à economia. Agora eu vou explicar o porquê. Gente, nós precisamos entender exatamente como que se movimenta as pessoas, essa quadrilha, esses aliciadores, como que eles se movimentam diante da sociedade. Esses scouter, essas pessoas que destroem a vida das outras pessoas. Nós precisamos entender que esse crime começa automaticamente na vulnerabilidade dentro da sociedade. Ele começa na demanda, na deficiência que você, ser humano, tem aqui, ó, dentro da sua cabeça, como se você não tivesse ou como você não soubesse dos seus próprios direitos humanos dentro da sociedade. Exatamente o seu direito de ter educação, um bom trabalho, uma boa estrutura de saúde, e é aqui, ó, nesses pilares que esses marginais, esses aliciadores, que esses criminosos conseguem capturar as pessoas e muitas vezes essas pessoas não conseguem retornar nunca mais para os seus países de origem. Sim, gente, é muito triste a gente entender essa estrutura, todo esse fluxograma, toda essa manobra que eles fazem para poder tirar você do seu país, para levar para outros países, muitas vezes para você se explorar sexualmente, né, para utilizar você na exploração sexual, muitas vezes para retirada, muitas vezes de órgãos, assim, são coisas absurdas. E muitas vezes eles sequestram crianças também, o que é muito, muito, muito pior. Eles tiram, eles matam os sonhos dessas pessoas, literalmente. Então, assim, é muito triste a gente passar por esse tipo de coisa e muitas vezes a gente nem sabe que isso existe. Nós não sabemos que sequer que isso existe. Tem pessoas que nem imaginam que isso existe, mas existe e é mais frequente do que nós possamos imaginar. E o que nós precisamos entender é toda essa cadeia, toda onde começa esse processo e aonde termina esse processo e como que deve se terminar esse processo. Onde se inicia? Nas características que você apresenta para o aliciador. É exatamente ali que se inicia esse processo. A deficiência estrutural, social e psicológica que você tem e que você apresenta para essa pessoa que você tem. E ele pega essa deficiência e utiliza ao seu favor e contra você, fazendo você entender que você não tem direitos e que você precisa de uma vida muito melhor fora do país. E é aí que inicia o crime. Por quê? Esse tratamento não é como o tratamento do tráfico internacional de drogas ou o tráfico nacional de drogas. Esse tratamento, ele é diferente, ele mexe com a psicologia humana, ele mexe com a estrutura humana. Você é o produto do crime. Então é totalmente diferente da droga que é descartável. Então ele está tratando da intangibilidade, das características intangíveis, da deficiência intangível ali, ó, que mora dentro da sua cabeça. Exatamente. É aí que se inicia. Então nós temos que prestar atenção nessa característica, entendeu? Que muitas vezes nem o poder judiciário, né, ele consegue entender aonde se inicia isso para estar orientando, para estar direcionando a população, para se prevenir contra esse tipo de crime, que é super frequente. E onde se finaliza isso é fora do país. Muitas vezes essas pessoas elas são exploradas sexualmente, são mulheres, são homossexuais, adolescentes, então elas são tratadas assim
têm um tratamento de escravo, literalmente são escravizadas e elas são violentadas e passadas assim muito tempo. Elas são passadas como se elas tivessem dívidas a serem pagas e são ameaçadas o tempo todo, exatamente. Então, assim, é uma violência tanto física quanto psicológica nessas mulheres. Elas são tratadas exatamente dessa forma, com violência física e psicológica, e diante de um pagamento de uma dívida que automaticamente nunca existiria se você tivesse falado um não lá no início do processo. Então, por que eu quis colocar os extremos? Porque é exatamente esses extremos que fazem a concretização deste crime. Então, gente, muita atenção em convites, em deslumbramentos, porque assim, não existe. Você tem direitos. Então, muitas vezes essas mulheres, elas não conseguem ter acessibilidade às embaixadas fora do país, porque elas não têm acesso, elas ficam presas, literalmente presas. E à base de ameaças constantes de familiares, de pessoas próximas, então elas ficam totalmente amedrontadas diante deste crime e eles aproveitam disso para explorar o máximo que eles podem da sua vida. Então, não se iludam com esse tipo de convite. É um alerta. Não se iludem. Analisem. Nós vivemos num país maravilhoso, onde nós temos direitos humanos, sim, e que você pode passar a conhecer esses direitos. É só você ser passivo de conhecer esses direitos e colocar a importância que esses direitos existem na sua vida, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi um tema muito importante. Eu espero que vocês reflitem sobre esse tema, que é um tema, assim, muito importante. Trata-se de características e essas características você pode levar para sua vida, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, tá? Ativar o sininho de notificação, não esquecer para receber todos os vídeos, tá bom? Um super beijo, tchau!